Oi, eu sou o Select e nesse tutorial aqui eu vou ensinar você a criar seu primeiro jogo usando o Game Maker. Antes da gente começar, eu queria me apresentar, para quem não me conhece. Eu uso o Game Maker desde criança, já desenvolvi vários jogos no Game Maker, como Donut Sim, Starboy Adventures e mais recentemente Moonleap, que é esse joguinho que eu fiz em 15 dias e que ganhou a Note.me Game Jam. E hoje eu tô aqui no canal do Game Maker para trazer o primeiro tutorial em português para vocês. Então vamos lá! Vamos criar nosso jogo. Esse jogo super simples, onde a gente tem que pegar essas flores e desviar dessas serras. Mesmo sendo um jogo simples, vai ser uma ótima introdução ao Game Maker e a gente vai aprender bastante coisa. Então vamos lá, vamos criar um novo projeto em branco e escolher um nome para ele. Eu vou botar aqui joguinho. E essa é a tela inicial do Game Maker, é o que vocês vão ver assim que você criar o projeto de vocês. E já tem bastante coisa pra gente clicar aqui, mas calma que a gente vai vendo uma coisa de cada vez. Agora eu quero que vocês foquem no navegador de recursos, que fica aqui do lado direito da tela. Aqui é onde vai ficar os recursos do nosso jogo, os sprites, os sons, os objetos. E nesse projeto a gente só vai usar 3. A gente vai usar sprites, objetos e cenas. Caso você queira, você pode até apagar aquilo que você não vai usar, que é o que eu vou fazer aqui. Pronto, sprites, objetos e cenas. Vamos começar falando dos sprites, que são basicamente as imagens do seu jogo, a parte visual do seu personagem, os frames dos seus inimigos, o visual dos itens do seu jogo, do cenário e até do fundo. Nos objetos a gente não tá mais falando de algo visual, a gente tá falando dos códigos, é aqui que a gente vai escrever o que vai acontecer quando o personagem encostar no inimigo, quando o personagem pegar um item, quando a gente passar de fase e tudo mais. E falando em fases, aqui em cenas, é onde a gente vai colocar os objetos da nossa fase, onde a gente vai botar o chão que ele vai andar, onde vai ficar os inimigos, os itens. E antes de tudo, vamos começar com as imagens que a gente vai botar no nosso jogo, vamos começar com os sprites. Existem várias maneiras da gente criar um recurso, mas eu vou clicar aqui no vazio com o botão direito do mouse, em recursos e criar sprite. Ele vai aparecer aqui, eu vou deixar ele aqui dentro da pasta dos sprites. Aqui a gente tem nosso sprite, que ele tem 64 por 64 pixels e tá vazio, não tem nada aqui dentro. Para esse jogo eu vou usar sprites mais pequenos, vai ser um jogo com visual de pixel art. Então vou alterar o tamanho dele aqui e vou botar 24 por 24. Pronto, agora a gente pode editar o nosso sprite. E aqui dentro a gente tem o editor de sprites do Game Maker. A gente pode desenhar alguma coisa aqui que a gente quiser, tem diferentes cores que a gente pode colocar. E a gente pode até fazer animações, a gente pode adicionar frames, duplicar frames aqui. E voltando aqui para o espaço de trabalho, a gente pode escolher o frame rate dessa animação. Para esse tutorial eu já fiz os sprites com antecedência, eu vou até importar eles aqui. Mas eu recomendo que você aí na sua casa, fazendo seu projeto, você desenhe seus sprites, você faça alguma coisa bem simples, só para esse joguinho ter sua cara mesmo. Eu vou mudar o nome desse sprite, eu vou deixar aqui S-Player, você pode botar o nome que você quiser, mas eu costumo deixar S-Player, no caso do sprite do player, O-Player, quando eu falo do objeto, e por aí vai. Vamos criar mais sprites, você pode criar sprites também clicando com o botão direito em cima de sprites, indo em criar sprite, que já aparece dentro da pasta. Agora eu vou botar um item para o personagem pegar, que vai ser essa florzinha aqui do Moonleap. Vou botar aqui S-Flor. E eu vou colocar uma serra, mas você pode colocar qualquer coisa que seja para machucar o jogador. Para a gente ir para o recurso que a gente quer trabalhar, é só a gente botar o mouse em cima dele e clicar 2 vezes. Isso vale para todos os recursos do jogo. Até dei uma animada nos sprites que eu coloquei aqui, para ficar mais bonitinho. E antes da gente passar para os objetos, vocês devem ter percebido que aqui tem escrito origem 0 e 0. Ou seja, o ponto de origem do nosso sprite está aqui no canto superior esquerdo, no 0, 0. Isso quer dizer que na hora que ele for rotacionado, ou na hora que a gente for inverter esse sprite, ele vai usar esse ponto aqui de referência. E mais tarde vocês vão perceber que não é isso que a gente quer. Então aqui a gente já vai tirar de parte esquerda para a parte do meio central, bem aqui no meio. Fazer a mesma coisa com a flor, parte do meio central, e a mesma coisa com a serra, parte do meio central. Agora, vamos para os objetos. A gente vai criar um objeto para cada sprite que a gente fez. A gente vem aqui, criar objeto, a gente muda o nome desse objeto para O-Player, e aqui no sprite, a gente coloca o sprite do player. Essa parte aqui são alguns parâmetros que a gente pode alterar em relação ao nosso objeto. Eu alterei o nome e alterei o sprite. E aqui nos eventos, que a gente vai botar os códigos, que a gente vai escrever o que vai acontecer com o personagem
quando ele for criado, quando ele for destruído, em cada etapa do jogo e tudo mais. Eu não vou cuidar desses eventos agora eu vou só criar os outros objetos. A gente vai criar um objeto para flor, e botar o sprite da flor nela. E criar um objeto para serra. E colocar o sprite da serra. E agora, indo aqui para cima, para cenas, a gente vai clicar no ambiente 1, que é um ambiente que já veio com o jogo. E clicando 2 vezes nele, a gente vê essa malha preta, essa tela preta. E isso é a nossa fase. Se eu clicar aqui no objeto, segurar Alt, eu consigo colocar ele aqui na tela, clicando com o botão esquerdo. Você pode ter percebido que está muito pequenininho esse personagem, e é porque nossa fase está muito grande. Eu vou alterar isso no canto inferior esquerdo aqui, na largura eu vou botar 320 e na altura eu vou botar 180. Tá bem ali no cantinho, mas eu posso mexer no zoom aqui e eu vou clicar em ajuste central. Pronto, agora a gente pode colocar os objetos aqui na tela, segurando Alt e clicando com o botão esquerdo do mouse. Você pode perceber que o objeto está travado numa grade aqui. Eu tô achando essa grade muito grande, então eu vou alterar essa grade para ela ter 16 por 16 pixels. E agora eu acho que já dá pra gente colocar os objetos na nossa fase. A gente já pode botar uma serra aqui, uma flor aqui, uma serra aqui, uma flor aqui. Olha que fofinho. Agora, se a gente der play no jogo, tá super pequenininho o nosso jogo e a gente não consegue se mover, não consegue fazer nada. Então, vamos consertar isso escrevendo uns códigos. A gente vai sair aqui do ambiente e ir para espaço de trabalho, que é esse espaço que a gente consegue navegar usando o botão do meio do mouse. E é agora que a gente vai começar mesmo a usar esses objetos. Para fazer a programação desse jogo, eu vou usar a linguagem escrita do Game Maker. Então a gente vai adicionar um evento e a gente vai usar criar. Os códigos que vão ficar dentro do criar são códigos que vão acontecer assim que o nosso objeto for criado. E aqui no nosso caso, é quando o jogo é aberto. Então a gente vai escrever uma função que vai aumentar o tamanho da janela do jogo. É uma função que é window set size. E aqui dentro a gente digita o tamanho horizontal e o tamanho vertical. Eu quero que a janela do jogo seja 720p, então botei esses valores aqui. Isso é uma função pronta do Game Maker, e se você tiver dúvida de como ela funciona, é só clicar nela usando o botão do meio do mouse. Que aí ele vai abrir o manual do Game Maker e te explicar certinho como que funciona essa função. Agora, a gente vai fazer a movimentação do personagem, e eu quero escrever que se eu apertar a tecla de cima, ele vai andar 1 pixel para cima. Se eu apertar a tecla de baixo, ele vai andar 1 pixel para baixo. Para a esquerda, 1 pixel para a esquerda, para a direita, 1 pixel para a direita. Para isso, eu vou escrever if, que é sim em português, keyboard check, vk up. O código que eu escrevi significa, se eu apertar a tecla de cima, o que essa função faz é checar se alguma tecla foi apertada, isso aqui vai acontecer, essa parte aqui de dentro do código. Vamos fazer a mesma coisa para a tecla de baixo, vk down, para a tecla da esquerda, left, e para a tecla da direita. Mas a gente tem que escrever algo dentro desse espaço aqui, porque até agora esse código não faz nada. Então eu vou escrever aqui y menos igual a 1, y mais igual a 1, x menos igual a 1 e x mais igual a 1. Você deve estar pensando, meu Deus, o que aconteceu? De onde você tirou esses valores? Por que você escreveu isso? Eu estou usando as variáveis x e y aqui. Toda vez que eu aperto a tecla de cima, eu diminuo 1 dessa variável y. Toda vez que eu aperto baixo, eu aumento 1 dessa variável y. Se eu aperto esquerda, eu diminuo 1 da variável x, e se eu aperto direita, eu aumento 1 da variável x. E eu escrevi isso aqui, porque se a gente for aqui no ambiente e clicar 2 vezes no personagem, você vai perceber que ele já tem essa variável x e y nele. E essas são as coordenadas dele nessa fase. Se eu deixar ele nesse ponto bem aqui, o x dele vai ser 0 e o y vai ser 0. Se eu só abaixar ele, o y dele vai aumentar. Se eu subir, o y diminui. Se eu boto ele mais para a direita, eu aumento o x dele. Se eu boto ele mais para a esquerda, eu diminuo esse x. A fase é como se fosse um plano cartesiano, e no código a gente vai mexer nas coordenadas para poder fazer o personagem se movimentar. Então, vamos testar se isso aqui funcionou, e para isso a gente vai ir aqui em cima e clicar nesse play. Executar. Você pode perceber que a janela já está maior e a gente consegue movimentar nosso personagem, mas ele não está interagindo com nada, ele não pega nenhuma flor, ele não morre na serra, nada acontece. Então, vamos programar essas interações. Como eu tinha dito, aqui nos eventos a gente meio que fala o que vai acontecer quando o personagem for criado, destruído, e a gente pode falar o que vai acontecer quando ele tem uma colisão também. Ou seja, a gente pode adicionar o evento colisão com o objeto flor.
e aqui a gente vai fazer ele pegar essa flor. E você concorda comigo que quando o Mario pega uma moeda, a moeda some, a moeda é destruída? Então aqui, para mostrar que a gente pegou essa moeda, a gente vai escrever instance destroy. Se a gente deixar desse jeito, ele vai se destruir, mas escrevendo aqui dentro other, ele vai destruir outro objeto, que no caso vai ser a flor, porque ele está colidindo com a flor aqui. Eu quero que ele consiga contar quantas flores ele tem, então a gente vai criar uma variável para isso. Aqui no criar, que é o código que é executado assim que nosso objeto é criado, eu vou escrever aqui flor igual a 0. Aqui eu criei a variável flor e eu posso manipular ela, assim como o x e o y, eu posso aumentar, diminuir e checar qual é o estado dela. E é isso que a gente vai fazer. Aqui em etapa, eu vou escrever if flor igual a 3. E o que eu vou escrever aqui é um código para a gente passar de fase. É um código da gente ir de um ambiente para o próximo ambiente da lista. Em inglês, os ambientes são chamados de rooms, e a função para passar para a próxima room é room goto next. Agora aqui na flor, a gente bota flor mais igual a 1. Ou seja, toda vez que ele encostar numa flor, ele vai aumentar 1 na variável flor dele e vai destruir a flor que ele encostou. Depois que ele encostar em 3 flores, ele vai para a próxima fase. Mas a gente ainda não fez a interação dele com essa serra. Então vamos fazer aqui, adicionar um evento de colisão com a serra. E se aqui eu botei instance destroy e destruir o outro, a flor, aqui eu vou simplesmente colocar instance destroy para o nosso personagem morrer. Dando play aqui, pode ver que ele está no normal, que ele consegue pegar essas flores. Olha que bacana. E se ele encosta na serra, ele morre. Mas nosso personagem ele tá meio que deslizando, ele não tá andando direito. Se vocês perceberem, quando ele mal encosta na serra, ele já morre. E uma vez que ele morre, ele nunca mais volta. A gente não consegue reiniciar o jogo. Então vamos corrigir tudo isso aqui. Para corrigir esse problema da gente morrer e nunca mais voltar, a gente pode fazer um botão para reiniciar. E vou fazer ser a barra de espaço. Então vou fazer aqui if keyboard check vk space. A função que leva a gente para o próximo ambiente é room go to next, mas a função que faz a gente reiniciar o ambiente atual é room start. Vamos criar um novo sprite, que vai ser o sprite do nosso player correndo. Eu vou botar o nome aqui de sPlayer corre. Eu importei aqui um sprite que eu já fiz com antecedência do player correndo, mas aí na sua casa você anima seu personagem correndo e tudo mais. Se certifica que esse sprite novo vai estar alinhado ao meio dele também, aqui na origem vai ser parte do meio central. E aproveitando que a gente já está aqui nos nossos sprites, sabe aquele problema que ele mal encostava na serra e já morria? Isso acontece porque aqui ó, em máscara de colisão, a gente vê que a máscara de colisão dele é muito grande, é muito maior do que a gente queria. Então, considerando que o jogo é visto de cima, é bom a gente mudar essa máscara de colisão. A gente deixar algo mais ou menos assim, mais da parte de baixo do nosso personagem. Eu vou alterar a máscara de colisão dele parado também. E eu vou alterar a máscara de colisão da serra. A gente clica em máscara de colisão, tira do modo automático para o manual e no tipo a gente bota elipse, porque a gente está falando de um círculo. Aqui a gente pode editar um pouquinho essa máscara de colisão, botar onde a gente quiser, e eu vou diminuir ela um pouquinho, que está pegando até a sombra aqui. Pronto, assim, só essa parte cinza representa a máscara de colisão. Ou seja, se o objeto do player encostar aqui embaixo, nesse azul, ou aqui nesse ladinho, ele não vai morrer. Ele só vai morrer se essa parte dele aqui, a mais escura, entrar em contato com essa parte mais escura central aqui. Testando aqui a gente vê que a gente já consertou esse problema. Agora ele tá morrendo quando ele deve morrer mesmo, mas ele ainda tá deslizando. Vamos resolver esse problema. A gente vai aqui, clicar no player e em etapa. Vocês concordam comigo que a gente quer que ele esteja correndo toda vez que a gente estiver apertando um desses botões? Cima, baixo, esquerda ou direita? Então, a gente vai escrever uma função para isso. A gente vai escrever if keyboard check vkn key, ou seja, se ele estiver apertando qualquer tecla, sprite index é igual a sPlayer corre. Ou seja, o sprite desse nosso objeto vai ser ele correndo. Else sprite index é igual a sPlayer. Else em inglês é se não, ou seja, esse código aqui agora significa, se o player estiver apertando qualquer tecla, o sprite dele vai ser ele correndo. Se não, ou seja, se ele não estiver apertando nenhuma tecla, o sprite dele vai ser ele parado. Testando aqui a gente pode ver que já está funcionando, só que tem um problema.
Quando ele anda para a esquerda, ele continua virado para o mesmo lugar. Para isso, a gente tem que inverter a imagem dele horizontalmente. E para isso, a gente vai botar um código bem aqui. A gente vai botar que a escala horizontal da imagem dele vai ser -1, vai ser negativa. ImageXscale é igual a -1. Esse ImageXscale significa a escala de imagem desse personagem. Se eu deixar 2, ele vai ficar esticado pela fase. 4, ele vai ficar 4 vezes mais esticado. Se eu deixar 1, ele vai ficar normal. E se eu deixar -1, ele vai ficar invertido. Então, aqui quando ele apertar para a direita, vai ficar 1, que é o estado normal dele, ele virado para a direita. Testando aqui na fase, a gente já vê que funcionou tudo certinho, ele consegue andar para a esquerda e para a direita, show de bola. Aliás, escrevendo isso aqui, eu percebi que eu cometi um erro. Eu botei o código que reinicia a fase no personagem, e quando ele morre, ele não existe mais, ele não vai poder mais ler esse código. Então, ao invés de deixar esse Room Restart aqui, a gente vai tirar esse código daqui e vai colocar o Room Restart quando ele encostar na serra. Assim, ele já reinicia a fase assim que encostar na serra, como se tivesse morrido mesmo. E tudo show, ele tá andando certinho, quando ele encosta ele volta pro começo, mas nosso jogo ainda tá meio feio e tá muito fácil. Bora colocar um fundo nessa fase, deixar o jogo um pouquinho mais difícil e fazer umas fases novas também. Então vamos lá, eu vou criar um sprite pro fundo, que vai ser um sprite bem simples, com tamanho 32 por 32, e vai ser uma grade branca com cinza. Vocês já vão entender o porquê. Eu vou botar aqui o nome dela de sFundo. Vou clicar no nosso ambiente. A gente vai aqui para as camadas. Isso aqui são camadas, quer dizer que o fundo está logo abaixo dos objetos. Provavelmente em outros jogos você vai ter uma fase com mais camadas, fundos diferentes, camadas de objetos diferentes. Mas no nosso jogo a gente só vai ter os objetos e o fundo. Clicando aqui no fundo, eu vou selecionar um sprite para esse fundo. Botei aqui o sprite do fundo. Vou fazer ele se repetir horizontalmente e verticalmente. E aqui você pode mudar a cor desse sprite. Vou clicar em cor. E vou botar uma cor maneirinha. Olha que bacana. Tá bem mais bonitinho. Mas como eu falei, o jogo tá muito fácil. Então vou fazer uma serra diferente. Eu vou clicar aqui no objeto da serra usando o botão direito. E vou clicar em duplicar. E fazer uma serra move. Uma serra que se movimenta. Eu quero fazer uma serra que ela fique andando pela fase, fique quicando pela tela. E eu quero que ela tenha uma velocidade que eu consigo manipular. Eu vou adicionar um evento no criar dela. E eu vou criar uma variável de velocidade horizontal, que eu vou chamar de HSP. E uma de velocidade vertical, que eu vou chamar de VSP. Agora a gente vai escrever uns códigos na etapa. E a gente vai escrever aqui que o X dele vai ser somado pela velocidade horizontal e o Y pela velocidade vertical. Certo, agora eu tenho que modificar esses valores. Eu posso botar aqui, por exemplo, 2, assim o X dele sempre vai somar com 2 e o Y sempre vai somar com 2, mas todas vão andar na mesma direção e não é isso que eu quero. Eu quero elas andando para direções aleatórias. E existe uma função do Game Maker perfeita para isso, que se chama Random Range. Eu vou botar aqui -2, 2, embaixo a mesma coisa. E o que essa função aqui vai fazer é trazer um número aleatório entre -2 e 2, ou seja, 1.5, 0.75, -1, -2. Agora eu vou pro player e fazer ele morrer para essa serra também. Eu vou aqui adicionar um evento ao personagem de colisão com essa serra que se movimenta e escrever Room Restart também. A gente pode aqui abrir o ambiente, selecionar a camada dos objetos e colocar essa serra aqui só para testar como ela vai se mover. E ela anda e vai embora, porque a gente não programou ela quicando basicamente, ela só vai embora. Então vamos lá, aqui em etapa mesmo, vamos fazer um código para ela quicar pela tela. E o que eu vou escrever é um código que, quando o X dessa serra for abaixo de 0, ele se inverta. E se o X for acima do tamanho da fase, ele se inverte também. E eu faço a mesma coisa para o Y. Então vamos lá, vou botar aqui, if X for abaixo de 0, falo HSP é igual a menos HSP, ou seja, o HSP vai ser invertido. Mas eu quero que inverta se ele sair da tela pela direita também. Então eu tenho que fazer, e se o X for acima do tamanho da nossa room, do nosso ambiente, acontece a mesma coisa.
Agora é só escrever a mesma coisa, só que para o Y. Se o Y for abaixo de 0, o VSP dele vai ser invertido. Certo, a gente pode testar aqui, e olha que bacana. Muito show, a gente tem as serras paradas, as serras que se movimentam, e se a gente pegar todas as flores, a gente vai para a próxima fase. Mas a gente tem um código de erro aqui, porque não existe próxima fase. Então bora lá, vamos fazer uma próxima fase. A gente vai aqui no ambiente, clicar com o botão direito em cima do ambiente que a gente já tem, e vai duplicar ele. Vamos renomear aqui como ambiente 2. E aqui a gente tem uma cópia da nossa primeira fase. A gente pode botar mais serras que se movimentam nela. A gente pode mudar também a posição das flores para deixar algo um pouquinho mais difícil. E pode até clicar aqui em background e mudar a cor desse fundo. Eu vou deixar um amarelinho aqui. Vamos testar. Ó, próxima fase. E agora é só a gente ir criando essas fases. Vou fazer umas aqui e vou mostrar o resultado para vocês depois. E é isso, eu acabei fazendo 5 fases aqui para o nosso joguinho, todas elas tendo padrões diferentes de serras e tudo mais. Esse é um jogo bem simples, que eu fiz mais para introduzir o Game Maker para vocês. Muitas coisas que eu fiz aqui, eu não fiz da maneira mais otimizada, mas eu fiz da maneira mais simples, mais compreensível. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa nesse vídeo. E espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você continue trabalhando nos seus projetos. Se quiser, pode até continuar trabalhando nesse jogo, adicionar elementos diferentes, inimigos, mecânicas novas e tudo mais. Caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma sugestão, queira mais vídeos como esse aqui ou algo do tipo, deixe aqui nos comentários. Caso vocês queiram entrar em contato diretamente comigo, você consegue me achar nas redes sociais por GuSelect. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esqueçam de deixar um like, compartilhar com seus amigos, deixar um comentário. E é isso aí. Tchau!